Eu fico impressionada com a resistência pra dor que os personagens dessa série têm, porque eu, se piso num Lego, já começo a fazer testamento. O Justiceiro é mais uma série original da Netflix em parceria com a Marvel e continua a história do Frank Castle, que foi apresentado pra gente na segunda temporada de Demolidor. E nós vemos como ficou a vida dele após esses acontecimentos e a sua busca por respostas pela morte da família. E acho que pra grande maioria, o Justiceiro foi a melhor parte da última temporada de Demolidor. E se você gostou dele lá, aqui você vai apreciar ainda mais, porque a Marvel e a Netflix voltaram pro que eles sabem fazer de melhor, que é um estudo de personagem. Aqui nós nos aprofundamos no Frank Castle e entender o quanto ele é uma pessoa quebrada pelo que aconteceu com ele. É um estudo muito foda sobre estresse pós-traumático, mas eu também gostei que eles te mostram que não é com qualquer pessoa que isso aconteceria. Eles já tinham umas tendências à violência, como a gente vê em alguns flashbacks. Outra coisa que me agrada bastante é que nessa era dos super-heróis, esse daqui é muito mais focado na realidade, ele é muito mais acessível, porque tá muito próximo do cotidiano de muitos dos americanos e o relacionamento que eles têm com veteranos de guerra. Então é um produto que todo mundo pode apreciar, porque ele é um anti-herói, mas que beira assim um psicopata. E eu também gosto de que, como ele não tem poderes, a gente vê ele apanhar. Ele apanha muito, assim, ele se fode bastante, o que deixa tudo mais palpável. Mas assim, é bem o limite do que você consegue acreditar, porque não é possível que alguém leve tanta bala, soco, bicuda e ainda saia razoavelmente de boa como ele sai. O fato é que, preparem seus estômagos, porque eles levaram a sério o fato disso aqui ser para maior de 18 anos. O que é ótimo, porque era uma coisa necessária para o personagem atingir todo o seu potencial. Não dava para existir essa série sem a quantidade de violência, sangue e brutalidade que ela tem, que não é só física, também é bem pesada na questão psicológica. Como eu falei, uma tomada muito boa sobre estresse pós-traumático. Me lembrou um pouco a primeira temporada de Arrow, pelos flashbacks, pelo fato de ele matar os criminosos e fazer justiça com as próprias mãos, e também porque tem um personagem que ele forma meio que uma parceria, fora os outros que ajudam ele esporadicamente. Então tem algumas figurinhas desse formato de você montar uma equipe. Tem o nerd que é muito bom com os computadores, tem o amigo leal, tem a repórter ou policial ou figura pública que entende um certo lado do protagonista, mesmo tendo ideologias diferentes. São umas figuras batidas, mas que funcionam. Também tem uma estética meio Mr. Robot, que quem já assistiu a série acho que vai saber do que eu tô falando. As cores são mais desaturadas, o posicionamento de câmera é diferenciado, eles não centralizam os personagens, eles trabalham mais com os quadrantes, que é da esquerda, da direita, ou então fica um espaço acima da cabeça de algum personagem que esteja falando. Só que em Mr. Robot isso faz muito sentido, porque o Elliot é esse personagem mais perturbado, mais paranoico. E não que o Frank Castle seja o garoto propaganda pra sanidade mental. Mas aqui não acrescentou tanto pro clima como lá. Ficou parecendo que foi uma escolha muito mais pela estética do que pra complementar a história que você tá acompanhando. Mas é um visual muito bonito e que em algumas horas funciona, porque como não é o padrão, às vezes acaba sendo meio desconcertante. Então parece que tem alguma coisa suspeita acontecendo e que de repente alguém que tá fora do frame pode aparecer e ser uma ameaça. E dá uma personalidade diferenciada, o que eu sinto que cada uma dessas séries do núcleo Defensores da Netflix tem. Cada um tem o seu visual um pouco mais distinto. E você sente que nessa série, mais do que nas outras, quase tudo pode acontecer. O problema é que eles acabam tomando quase sempre o caminho mais previsível, de quem vai trair, quem vai morrer, quem vai ajudar. Então foi uma oportunidade perdida de realmente surpreender o público. Mas o casting foi quase todo maravilhoso. O Jon Bernthal é o ponto central e se ele não funcionasse, tudo ia desmoronar. Mas ele tá perfeito. É aquele typecasting, mas que funciona tanto que você acaba nem ligando pra falta de alcance do ator, digamos assim. Porque você esquece que aquilo ali é uma atuação e enxerga só o personagem. Ele traz uma humanidade que o Justiceiro precisa pra funcionar, pra não ser considerado só um assassino. Então ele traz complexidade, é cativante e ameaçador, tudo no ponto certo. Os outros personagens eu não vou falar pra evitar possíveis spoilers, mas eu preciso comentar da detetive, a Dana.
que foi o elo fraco da série pra mim. Ela é totalmente unidimensional e mesmo ela tendo um grande destaque, ela foi muito pouco desenvolvida. Além disso, a atriz não é das melhores e eu sinto que foi uma cópia do papel da Misty Knight em Luke Cage, mas diferente dessa, ela não tem carisma nenhum. Imagino que todos saibam também que a Karen Page tá de volta e eu não gosto tanto assim dessa personagem, porque eu acho que eu fico esperando ela fazer alguma merda com Matt Murdock, mas mais do que isso, eu acho que ela é muito usada como coringa nas séries, do tipo, ela é qualquer coisa que eles precisem no momento, e isso me incomoda um pouquinho, mas aqui eu achei que ela foi bem utilizada. Agora, um grande problema que eu acho que a Netflix tá precisando rever é o fato de terem 13 episódios. Cara, é muito episódio e você tem que ter uma história pra contar e você dá um número de horas em volta disso, e não o contrário, que é o que eles estão fazendo. Então tem muitos que ficam só com cara de filler. Parecia que a história já estava acabando, você ia olhar e ainda faltavam 3 ou 4 capítulos. E dava pra ver que estava sendo esticado. E aí, pra preencher esses espaços, eles colocavam mais histórias paralelas, como a de um menino militar que também tá lidando com trauma depois de voltar da guerra. E essa parte não me pegou. Sempre que ia pra ela, eu meio que me desligava. Tenho certeza que essa narrativa entrou pra balancear um pouquinho o conteúdo, já que os Estados Unidos está passando por um momento mais delicado de discussão de porte de arma, tem tido muitos atentados com pessoas comuns que compram armas e saem por aí matando, e como Justiceiro é uma história sobre um cara que faz justamente isso, talvez a mensagem não fosse muito bem recebida. E a solução foi acrescentar esse personagem. Acredito que muita gente vai gostar porque consegue dar uma perspectiva diferente no assunto, mas mesmo assim ainda ficou com aquele jeitão de preencher linguiça. Mas no final são aí 12 a 13 horas boas de televisão que você provavelmente vai apreciar se já investe nessa parte das séries da Marvel, que tem personagens profundos, interessantes e que dão vontade de acompanhar. Mas mesmo assim não foi aquele tipo de série que eu fico pilhada e vou fazer 5 litros de café para não dormir e poder terminar logo. Essa foi aquela coisa, mas ok, pausa, vai bem ali, depois volta, assiste mais um episódio de boa. Acho que a Netflix ainda não conseguiu reproduzir a mágica que eles fizeram com a primeira temporada de Demolidor, que pra mim se aproxima de uma temporada de televisão perfeita, mas eles estão no caminho certo pra conseguir fazer isso de novo. E vocês, já terminaram a primeira temporada de Justiceiro? Como é que tá o ranking dessas séries da Marvel com a Netflix pra vocês? Deixem nos comentários abaixo, se vocês gostaram do vídeo deem um like e não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau!